Será que tá gravando? Bom, vamos deixar aqui, quentinho. Bom, pessoal, um tempo atrás um inscrito no canal deixou lá um comentário falando que a respeito do farol da 07, né? E o que aconteceu? Ele falou que gostaria de fazer algo parecido com LEDs no automóvel dele. Aí eu falei, expliquei lá pra ele, falei que ia gravar um vídeo e bem no fim acabei não gravando. Peço desculpas aí pro Hélio, né? Faz uns 3 meses já. É que na correria a gente acaba fazendo tanta coisa que acaba não tendo tempo, né? E aí agora, infelizmente, com a questão da quarentena em função do coronavírus, eu organizei algumas coisas aqui por casa e tal. E aí comecei a fazer aí, a agilizar outras coisas. Então estou gravando esse vídeo em resposta lá ao comentário dele e ao questionamento que ele me fez no pessoal. Ele questionou assim, eu tenho, tipo, os LEDs ali, como é que funciona? Eu preciso colocar resistor? Existe como eu comprar LED já com resistor? Depende, tá? Depende do resistor que tu vai comprar, depende de onde tu vai comprar e dependendo do resistor que tu comprar, ele já tem a tensão ali correta para 12 volts, que seria a alimentação do carro. Tá? Seria interessante ainda tu colocar um resistor para proteger eventuais sobretensões. Até porque, assim, por exemplo, a bateria do carro tem aí 12 volts, correto? Só que o que acontece? A partir do momento que o carro liga, ele entra em modo de recarga da bateria. Esse modo de recarga da bateria ele está girando em torno de 13,5 até 15 volts, mais ou menos, tá? Dependendo do carro, dependendo da tecnologia que o carro utiliza. Então, o LED de 12 volts ele até pode suportar a tensão ali de 13, 15 volts ali que vai entrar um pouquinho a mais ali. Ele vai suportar até um certo ponto, porque geralmente os componentes são projetados para isso, né? Para ter uma sobreposição ali, um pico, né? de proteção. Mas não é o ideal que ele trabalhe sempre na margem tipo de saturação ali dele, sempre no pico, né? Então seria interessante colocar um resistor. Então esse vídeo é para quê? É para ensinar as pessoas que querem estar trabalhando com LED, independente da onde tu for colocar, no carro, na bicicleta, tá ensinando o pessoal, direcionando aí a como dimensionar um resistor, limitador de tensão, para o LED em questão, ok? Então assim, eu peguei aqui, ó, eu tenho aqui esse circuitozinho aqui, tá? No multisim, tá? E temos aqui também o Fritzing, um circuito que seria equivalente mais ou menos para demonstrar as peças físicas, tá? Perdão. Então aqui a gente tem uma fonte de alimentação, é uma bateria simulando uma fonte de alimentação, nós temos um LED e um resistor, tá? A mesma coisa nós temos aqui no multisim. E aí aqui a gente tem 2 multímetros, um que está medindo a voltagem em cima do LED e o outro que está medindo a amperagem que está passando pelo LED, ok? Então a gente tem aqui, e aqui eu não coloquei o resistor, né? Eu vou colocar o resistor, ele está em funcionamento, então deixa eu cancelar aqui, vamos deletar essa linha aqui. Então, galera, o que acontece? Aqui, quando eu puxei aqui nas propriedades desse LED aqui, ele já veio para mim que ele tá, a tensão de alimentação dele gira em torno de 1,83 volts com uma corrente de 20 mA, tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Porque hoje em dia,
no nosso mercado de componente, a gente tem uma gama assim, de fabricantes, enfim, fornecedores, a maioria chineses, ok? E a gente não consegue aí uma folha de dados precisa e específica daquele componente. Então a gente tem que trabalhar com medidas genéricas, né, com especificações genéricas daquele determinado componente. Então a gente vai pegar um LED de mercado de 5 milímetros que gira em torno aí de uma tensão de 2 até 3 volts de alimentação numa corrente de 20 miliamperes, ok? Então a gente vai para nível de experimento, a gente vai falar que esse LED ali, ele trabalha com uma tensão de 2,5 volts e uma corrente de 20 miliamperes. Então pegando aqui vamos pegar aqui uma calculadora. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a nossa fonte de alimentação, que no caso aqui do nosso circuito seria 12 volts. A gente tem que diminuir a nossa tensão do LED. Então, vamos estabelecer que um LED comercial do nosso mercado mundial, sem marca, sem modelo, sem nada, um LED genérico, tá? Um LED genérico de uma baixa tensão de 5 milímetros gira em torno de 2,5. Tem que dar um menos ali, senão não funciona. Então seria a tensão da nossa fonte de alimentação menos a tensão do nosso LED dividido pela corrente que o nosso LED vai utilizar para funcionar, que seria 20 miliamperes. Então a gente vai fazer 0,02, tá? Que seria equivalente a 20 miliamperes. A gente tem aí um valor de 475, e o que seria esse valor? Seria o valor do nosso resistor, ok? Então a gente teria que estar utilizando aí um resistor de 475 ohms nesse LED. Ah, mas e a potência? Bom, aí a gente faz assim, ó. A gente pega 0,02 vezes a tensão dele. Então a gente tem aí uma potência aí de 50 miliwatts, mais ou menos, ok? É a potência de consumo do nosso LED, aproximadamente. Quando eu falo aproximadamente, eu estou voltando lá atrás no que eu tinha falado anteriormente, que os componentes genéricos aí do nosso mercado, e até os que não são genéricos, até aquele que tu compra daquela marca específica, tu vai ter uma folha de dados ali com medidas, né, específicas que foram testadas em laboratórios várias vezes, e aqueles valores ali são os valores médios dos testes em laboratório. Então, eu estou dizendo o quê? Que sempre existe a porcentagem para mais e para menos. Então ele pode ter um consumo de corrente um pouco superior e um pouco inferior do que a gente vai calcular, assim como a tensão e também a potência ele vai acabar alterando em resultado desses outros dois fatores ali, beleza? Então a gente teria ali um resistor de 475, então a gente vai inserir aqui um resistor. Ele já está até aqui, ó, porque eu... E outra coisa, tá, galera? Nem todos os resistores, por exemplo aqui, resistor de 475 ohms, pode ser que você não encontre no mercado, tá, pessoal? Pode ser que... Então, às vezes tu vai encontrar, por exemplo, assim, 470, que é um valor bem comercial, tá? Você pode pesquisar na internet como, algo como valores de resistores comerciais, ou tabela de resistores comerciais. Aí você vai ter ali os valores que geralmente são comerciados de uma maneira mais comum. Não quer dizer que você não ache, que você não encontre resistores mais específicos. Existem resistores de precisão com valores bem específicos, mas aí são casos raros onde você vai utilizar. Não é o nosso caso aqui, porque é uma demonstração simples, é algo rotineiro que a gente vai fazer várias e várias vezes aí no nosso dia a dia. Então, pessoal,
a gente vai pegar aqui. Ele está medindo isso aqui porque eu fiz um testezinho antes, só para demonstração. E eu vou estar explicando para vocês também em função disso aqui, o porquê colocar o resistor, tá pessoal? Agora a gente vai mandar ele rodar aqui a nossa simulação. Então aqui a gente pode ver, ó, o resistor está ligado, a tensão que está aqui em cima dele, essa tensão aqui é de 1.82. Como ele é um simulador aqui, ele vai gerar em torno assim da alimentação necessária dele, em função de que eu já coloquei um resistor assim aproximadamente do valor que ele necessitaria. Então ele está dando exatamente a tensão lá que ele disse que o resistor precisaria, que seria 1.83, né? Ele está dando com 3 casas aqui, se fosse com 2 casas, estaria 1.83. E a alimentação da corrente aqui também, 21.412 mili. Então está dentro do que a gente precisaria ali, dentro dos nossos cálculos. Aí você vai me perguntar assim, tá Júnior, mas por que é necessário colocar um resistor? Imagina assim, imagina que o LED ele foi projetado para trabalhar com aquela determinada tensão, tá? E aquela determinada corrente. Se a gente exceder esses limites, o que vai acontecer com esse componente? Ele vai entrar em falha. Qual tipo de falha? Ele pode entrar em curto, ele pode explodir, ele pode derreter, dependendo do componente. No caso do LED, eu acredito que ele vai explodir, porque ele é um diodo. Então ele vai deixar passar a corrente ali e dependendo da tensão, como eu falei antes, até um limite a mais ele vai continuar aceso, ele vai ter um superaquecimento ali, vai trabalhar um pouco internamente, futuramente a função dele vai mudar ali, como ele é um LED, ele emite luz, então essa luminescência dele pode alterar um pouco em função dessa sobretensão. Se a gente exceder demais, ele vai danificar, tá? Ele vai ficar inoperante, ok? Então, é por isso que a gente precisa do resistor. Pensa você assim, numa academia. Tu nunca treinou musculação na vida, tu começa hoje, tá? E geralmente o teu instrutor lá vai te passar um supino reto lá com 10, em torno de 5 a 10 quilos de cada lado, dependendo da tua estrutura física, o teu peso corporal, tá? Ele vai fazer uma avaliação antes, né? Que seria mais ou menos isso. A gente fez o quê? A gente pegou o LED e viu assim, o LED comercial genérico, ele precisa de 2,5 por 20 mA. Então o cara vai te colocar lá na balança, vai ver que você tem 60, 70, 80 quilos, com, sei lá, 1,70 m, vai falar assim, não, esse cara aí, ou ele tá com sobrepeso, ou ele está dentro da faixa, então uns 10 kg de cada lado ele aguenta. Se o teu professor ele exceder isso, por exemplo, colocar anilhas de 20 kg de cada lado, que seria assim, para um iniciante seria demais, esse seria um sobrepeso a mais, uma sobrecarga a mais, exatamente isso, é sobrecarga, seria uma sobrecarga a mais. Então o teu organismo, teu músculo, ele entraria em falha, né? Entraria em fadiga muito rápida, tá? Então ele acabaria, de certa forma, assim, lesionando o teu músculo, ok? Então é por isso que a gente precisa de um resistor, para limitar essa carga que entra no nosso componente, tá? Agora eu vou simular aqui, então eu vou dar um stop aqui, e vou deletar aqui nosso resistor e vou ligar direto, tá? E vocês vão mais ou menos entender. Depois eu vou mostrar na bancada o componente real com essa simulação aqui que eu fiz, tá? Eu vou mandar rodar de novo, vocês vão ver que essa tensão aqui vai mudar e essa corrente aqui também vai mudar. Ó, então agora ele está dando lá a tensão total da nossa fonte de alimentação, tá? Que seria 12 volts. Novamente, ele está dando esse valor aqui um pouquinho diferente, porque no mundo real existe uma diferenciação, um pouco para cima, um pouco para baixo, tá? E no caso, como a nossa fonte aqui não está especificando
a quantidade de corrente que ela fornece, então a gente parte do princípio que ela é uma fonte de corrente, entre aspas, infinita. Então aqui a gente tem, ó, 4.000 kA. Cara, é muita coisa isso aqui. 4.000 kA. Então, o que aconteceu com esse LED aqui no mundo real? Ele explodiu na tua frente, simplesmente explodiu. E depois eu vou mostrar isso, eu não fiz ainda esse teste, tá? Mas ou ele vai derreter muito rápido, começar a sair fumaça, ou ele literalmente vai explodir. Eu vou começar com uma carga de corrente baixa e vou ir aumentando para vocês poderem ver aí. E quem sabe depois na hora da edição tentar colocar aí fazer um slow motion aí para vocês observarem um pouquinho melhor. Então sempre que vocês estiverem com LED e tal, trabalhando com LED, é ideal colocar um resistor limitador de tensão. Daí tu vai me perguntar assim, tá Júnior, mas tu me falou que eu posso conseguir no mercado um LED 12 volts. Tu pode conseguir um LED 12 volts. Só que o que acontece? Voltando novamente lá na questão de que quando, no caso do carro, né? Quando o carro liga, ele entra em modo de recarga da bateria, tá? E essa recarga é em torno de 13,5 a 15 volts, dependendo do veículo, dependendo da tecnologia. Enfim. Então, o ideal é que tu coloque um resistor ali, tá? E aí, novamente, tu vai ter exatamente a mesma coisa que a gente tem ali, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui o carro tá com 14,7 menos 12 volts do nosso LED, dividido pela corrente que ele necessita para acender ele. Então, tu ainda teria que colocar aí um resistor de 135 ohms, tá? Agora eu não me lembro bem, mas eu acho que 135 ohms não é um valor que a gente vai encontrar aí no mercado, tá? Então, deixa eu ver aqui se a gente tem aí esse valor. Aqui, como é um software de simulação, acredito que talvez até tenha. Ó, tem 136, 130. Então, eu sugeri que você colocasse um resistor de 150 ohms, tá? Então aí, ó, a gente pode pegar aqui, ó, colocar um resistor de 150 ohms aqui, tá vendo aqui, a gente vai abrir novamente aqui, vamos mandar rodar. Ó, ele continua com 1,8, tá? Mas a corrente aqui aumentou. Mas aí o que acontece? A gente não aumentou aqui, né? Por quê que isso aconteceu? Porque a gente diminuiu o valor da resistência. Entende? A gente diminuiu o valor da resistência e o nosso LED aqui ele não é um LED de 12 volts. O LED aqui é de 2,5. Então se a gente tivesse um LED de 12 volts aqui, o valor seria diferente, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Novamente aqui no Fritz, mais ou menos para demonstrar, né, toda a parte física de ligação, o que acontece? Um detalhe importante, pessoal. Vamos voltar aqui à nossa configuração original. Vou deletar aqui. Show. Vamos colocar aqui o 475. Só que agora a gente vai mudar. O que a gente vai fazer? Porque você pode estar se perguntando assim, Júnior, e onde é que eu ligo o LED? Eu ligo no positivo da bateria ou eu ligo no negativo? Indiferente, tá? O polo, por assim dizer, onde vai estar ligado o LED é indiferente, tá? Então agora a gente vai pegar aqui, ó, vamos deletar aqui e colocar o resistor nesse lado aqui, ó. A ligação está um pouco engembrada aqui, mas a nível de teste vai funcionar. Vamos novamente ligar aqui. Vocês vão ver que vai dar aquela leitura inicial lá que a gente tinha de 21.412.
Ó, mudou um pouquinho aqui, mas não faz muita diferença. Ó, e aqui tá 1.83, tá? Em função aqui também dos instrumentos que estão ligados aqui, tá, pessoal? Esses instrumentos aqui, eles alteram um pouco o nosso circuito em função das resistências que eles têm aqui nas ponteiras e tudo mais. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não ficou algo claro, deixe no seu comentário aí, tá? Deixe seu feedback se você gostou da explicação, se você gostaria de ver algum outro tipo de explicação, tá? Na sequência eu vou estar mostrando aí a prova real, né, em bancada do teste, o que acontece com um resistor, sem resistor, tá? E assim, faça isso frequentemente, né? Se você tem interesse em aprender, né, em criar coisas legais como iluminação e tal, faça isso frequentemente. Se você é jovem, tipo um garoto, ainda brinca de carrinho, ou é um adolescente e gosta, tem aquela coleção de carrinho antigo, faça isso nos seus carrinhos, comece a colocar LEDs, né? Faça tipo, ligações como essa daqui, ó. Pega um LEDzinho, coloca lá nos faróis, pega um resistorzinho, liga nos LEDs, pega uma bateriazinha, coloca lá dentro do carrinho. Ou se você é adulto e tem moto, tem carro, tem bicicleta, faz essas ligações aí nos teus brinquedos maiores, digamos assim, né? Porque a gente não deixa de ser criança nunca, né? A gente só muda o tamanho e o preço dos brinquedos. Essa que é a verdade. Então, galera, agora vamos encerrar aqui. Eu vou